E aí, engenhocos, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, o superdimensionamento. O superdimensionamento, diferente do que muitos por aí acham, que a palavra super é um sinônimo de uma alta segurança, de uma alta resistência ali da estrutura, nem sempre é dessa forma, certo? O superdimensionamento, muitas vezes, ele vai contra uma segurança da própria estrutura. Vamos ver aqui alguns casos e entender bem melhor como ocorre isso tudo. Então vamos lá para o nosso primeiro estudo de caso. Bem, digamos que tenhamos uma viga e essa viga ela foi dimensionada, de uma maneira em que a quantidade de ferragem necessária ali foi 4 barras de aço. Contudo, você com seu medo, com a sua insegurança, você, não, para dar um reforço a mais, uma segurança a mais, eu vou colocar 8 barras de aço ali. Será que vai ficar mais seguro mesmo? Não. Nesse caso, a viga que estaria ali calculada de uma maneira correta, tudo de uma maneira adequada, ela vai passar de um estágio de um domínio de deformação 3 e vai entrar num domínio de deformação 4, o que é uma ferragem exagerada e está significando que o concreto vai romper a compressão ali nesse caso. E mais, essa grande quantidade de ferragem ali superdimensionada vai fazer com que a estrutura se torne indeslocável. Essa indeslocabilidade vai fazer com que a estrutura possa entrar em colapso sem mesmo dar avisos para quem esteja na edificação sair a tempo antes do colapso total da estrutura. Exemplo, vamos lá para um exemplo de uma marquise. Digamos que aqui está a edificação, aqui está a marquise, tá? Essa ligação aqui, certo? Essa marquise desça um pouco, né? E a ligação da marquise ela é principalmente sustentada pelo aço. O aço ele tem a propriedade de ser dúctil, ou seja, ele consegue esticar, né? Ele consegue ter essa resistência à tração e esticar um pouco ali. Então, como ela é sustentada principalmente pelo aço, a marquise vai descer um pouco e o concreto, por não ter essa propriedade de resistência à tração, ele vai criar trincas ali naquela ligação. Essas trincas vai ser um sinal em que está acontecendo ali um problema na edificação e vai ser um aviso para as pessoas fazer um reparo ali, né? Já em uma situação em que há um superdimensionamento, essa ligação ali que tem um excesso de ferragem vai se tornar um pouco indeslocável. Essa indeslocabilidade vai permitir em que a estrutura entre em colapso sem mesmo avisar, o concreto avisar, com as suas trincas. Então, é um perigo a mais estar fazendo esse superdimensionamento de aço, porque o aviso ele é fundamental ali para a comunicação, digamos, da estrutura para as pessoas que estão ali ao redor dele, Através das trincas, das fissuras, é que podemos observar em que a estrutura está funcionando de forma adequada ou se há uma sobrecarga, se há um cálculo que foi feito de maneira equivocada. Então, esses avisos são primordiais. Se a gente fazer um superdimensionamento do aço ali, vamos tirar esses avisos e vamos estar suscetíveis a qualquer ali imprevisto sem qualquer informação que anteceda, um colapso total, por exemplo. Então vamos lá para o nosso segundo estudo de caso. Vamos imaginar ali uma situação em que há uma viga apoiada em outra viga. Vamos lá, uma viga apoiada em outra viga. Essa viga, para não fazer a outra rótula, essa aqui esteja em movimento, ela possa movimentar. E para não levar essa outra junto, a gente vai fazer uma rótula aqui nessa ligação, que permite, que essa se movimente sem puxar essa outra aqui. Essa ligação rotulada, ela necessita de uma armadura negativa, que esteja ali em cima, certo? Bem aqui, digamos, para aguentar fissuras que possam surgir ali nessa ligação. Contudo, essa armadura que vai combater a fissuração, ela deve ser mínima, para não atrair esforços e fazer ali com que torne mais rígida e que crie ali um vínculo, de movimentação, ou, por exemplo, que quando essa movimente, não puxe essa outra junto. Até porque uma estrutura hiperestática, os esforços dependem muito da dimensão da peça estrutural, da robustez que há ali. Ou seja, quanto maior a seção da peça, mais solicitações ele vai atrair, mais momento vai ser atraído para aquela peça, certo?
Ou seja, quanto mais aço, mais esforço ela vai estar atraindo para si, ela vai estar puxando, certo? Imaginando aqui uma situação, digamos que você chegue lá na sua obra e o ferreiro vai lá e fale: poxa, patrão, olha, nessa viga aqui tá detalhado para ter 2 armaduras de 8, só que tá faltando e sobrou 2 de 16 ali, eu posso colocar essas 2 armaduras de 16? E aí? O que você vai falar? Vai deixar trocar 2 armaduras de 8 por 2 de 16 que está ali sobrando na obra e vai achar que vai ficar tudo tranquilo, vai ficar mais seguro? Nem sempre, calma lá, vamos ver. Como essas 2 vigas estão se rotulando e essas 2 ferragens que era necessária, que está sendo detalhada ali no seu projeto estrutural, essas 2 ferragens que vai estar ali em cima dessa outra viga apenas para combater os esforços ali, para não ter fissuras. Se você colocar uma ferragem a mais ali, uma ferragem maior, por exemplo, trocando a de 8 pela de 16, vai estar aumentando a robustez, vai estar com mais aço e esse mais aço vai estar atraindo mais esforço, mais momento. Então, essa substituição de 2 barras de 8 por 2 barras de 16 não vai dar mais segurança, porque vai estar fazendo a sua estrutura estar mais robusta. Com isso, essa estrutura aqui, essa viga, vai deslocar, vai torcer essa outra viga aqui quando ela se movimentar. E esses esforços não foram previstos em cálculo, certo? É uma alteração que você está fazendo ali na obra, achando que vai ficar mais seguro. Mas esse esforço que não vai ser previsto vai causar momento na outra viga, que era para ficar sem esse puxar, né? Sem essa absorção desse esforço. E o terceiro estudo de caso, onde podemos observar que o superdimensionamento não ajuda ali na nossa estrutura, é quando há a superdosagem do cimento. Sabemos que quando fazemos ali a mistura do cimento com a água e seus agregados, há a hidratação. Essa hidratação faz o concreto se dilatar. Contudo, quando esfria, ele retrai. Essa retração ela é limitada ali pelos esforços internos que há dentro do concreto e os próprios vínculos que há ali na estrutura. Essa limitação vai fazer então que o concreto, na tentativa de se retrair, que vai criar ali aqueles vazios, né, que estava dilatado, estava estufado, e quando retraia, vai ter um esforço de tração ali, tentando esticar ele novamente. Só que quando esse esforço ultrapassa ali a resistência dele à tração, vai criar fissuras. E essas fissuras vai permitir que a ferragem possa ficar mostra, ou então que água, ou então agentes químicos, agentes nocivos à ferragem possa estar entrando ali, corroendo a armadura, prejudicando a estrutura. Então, digamos que você vai concretar ali uma peça, uma estrutura muito robusta, muito grande, e com medo daquilo não ter sido suficiente, você mande colocar mais cimento. Você fale, vamos colocar mais cimento para se tornar mais resistente ali. Aí que o perigo mora. Além da peça ser grande, o que já é um perigo, porque vai haver um aquecimento maior, né? Por causa do tamanho da peça, né? Você superdimensionou ali com a dosagem do cimento. Isso vai fazer que aqueça ainda mais, ou seja, dilate ainda mais, ou seja, vai retrair ainda mais o concreto nessas situações e vai criar fissuras ainda maiores. Então, esse caso é um perigo dobrado, tanto porque é uma peça de grande quantidade, de grande largura, de grande seção, e você fez ali uma superdosagem do cimento. Essas duas combinações vai ter um superaquecimento, aonde vai causar muitas trincas, e essas trincas podem afetar diretamente a sua armadura. Essas fissuras vai afetar ali até a resistência global da peça. Por exemplo, em uma fundação, em uma laje grande, em uma viga parede, em um pilar parede. Nesses casos é onde vai ser mais significativa a abertura de trincas e fissuras. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Compartilhem com um amigo de vocês, mostrem para eles que o superdimensionamento nem sempre é a solução de todos os problemas. Comenta aqui embaixo se você já viu uma situação dessa, se você nunca viu uma situação dessa, comenta aqui que eu quero saber de você.